necessário. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o canal mais necessário de toda a internet. Necessário. É o Necessário Podcast. Com certeza. Olha quem tá do meu lado hoje aqui. Eu? Eita! Cadê o Yuri, cara? Ah, o Yuri é terrível. Eu tô falando que o Yuri vai perder esse posto dele. Ô, Renê, eu tive um déjà vu, parece que a gente já viveu. É verdade, cara. Eu vou falar algo, parece que eu já falei. Parece que a gente já viveu isso, esse momento. Muito bom, cara. A gente começou a gravar o episódio e quando tava quase no meio do episódio eu percebi que não tava gravando nada. Ai, que meu beleza. Deus do céu. É coisa do Yuri, hein? Sei não, hein? É difícil, sei não. cara. Acho que as coisas... Ô, Yuri... Cara, pelo amor de Deus, mais uma falta sua, meu amigo, você vai trocar, você vai ficar no segundo posto lá e eu vou ter que tomar forma aqui, né, cara? Você faz falta, bicho velho. Gente, episódio número 70. Hoje eu posso falar com toda a propriedade, número 70. Se não der... Não, se não der... 70 de novo. 70 de novo. É isso aí, por isso, tá vendo? Tô muito feliz, tô muito ansioso pra falar com o convidado, mas antes eu preciso falar pra você do nosso patrocinador que chacoalha o bambuzal, Renê. É o ele. nosso, aquele que chacoalha o bambuzal. Aquele que faz acontecer o negócio ele? aqui. Ele. Ó. Quem aquele que, como eu disse no último episódio, faz os concorrentes falar credo. Aí, viu? O convidado até deu risada ali do outro lado. Eu tô falando pra você da Master Biodigestores, meu filho. O nosso patrocinador Master. É do meu amigo Giovanni, engenheiro civil, do meu amigo Luiz Thiago, que é um engenheiro ambiental. Eles cuidam do homem do campo. Você que tem criação de gado, de suíno, você que tem uma granja, não tem o que fazer com os dejetos dos animais. Era um problema, não tinha como jogar na terra, estragava a terra. Enfim, a Master Biodigestores chega na sua propriedade, faz uma prospecção gigante, mede tudo certinho, calcula o número de animais, canaliza o dejeto do animal e sabe o que acontece, Renê? O que era um problema vira energia renovável e lucro, meu filho. Ó, din-din. E ó, é só gente fera, hein? É só gente de calibre alto, então não perca tempo. É a Master Biodigestores, você pode perceber... Oi? E como faz pra entrar em contato com essa galera assim, aí? ó, você pode perceber que aqui, ó, não é a Globo, mas faz plim, tá vendo? Apareceu aqui no cantinho. Esse QR Code, você pega o seu celular, a sua câmera aberta, coloca ali nesse QR Code, vai ser direcionado lá pro Instagram da Master Biodigestores, onde tem semanalmente dicas pro homem do campo. Ah, tem nada? Ah, é demais. Será? Será, a Master é demais. É Olha a que chacoalha o bambuzal, meu filho. Bora. Então não perca tempo, hein? Não perca. Master Biodigestores. É isso aí. Em segundo aqui, também não menos importante, eu quero falar da MB, corretora de imóveis, que é do meu amigo Renê Moura. Fala aí, meu filho. Falou comigo, que maravilha. É isso aí. Você que está procurando um imóvel em Foz do Iguaçu, um imóvel para compra, para locação, ou você que tem um imóvel que precisa de alguém que administre seu imóvel para locação ou até mesmo por Airbnb, nós temos uma equipe, que sou eu, preparadíssimo para te atender com muita seriedade. É claro que a gente é descontraído, mas quando fala de trabalho é com muita seriedade, tá certo? Então não perca tempo, quer mais informações, entre em contato, o número tá passando aqui embaixo. E as pessoas não sabem, viu, William? Nós trabalhamos também com outros tipos de situações mais específicos, mais burocráticos. Vocês... Não dá. Não, só vai. Vai lá, meu filho, vai lá. Vai saber. Vai saber, né? Vai saber, tá certo. Tô atrapalhando a propaganda do cara, vai. É isso aí, mas... Mais informações, entre em contato nesse número que tá passando aqui, porque o nosso convidado, cara, hoje o negócio tá chique, hein? Você ficou desconcertado, né? Tá chique. Isso é terrível. O terceiro recado é pra você, meu filho, que quer fazer uma oferta. Você quer ofertar nesse programa. É muito fácil. Tá vendo esse Pix que tá passando aí, ó? Faça uma oferta. A gente depende da sua oferta, abençoado. Porque, infelizmente, Renê, oração não paga. Só a oração não paga aqui as despesas. Como eu disse já na primeira gravação que não gravou, o Renê até quebrou hoje um pedestal aqui. Ele foi mexer ali e quebrou. Tem que comprar coisa nova. Então, nossa, eu não sabia que a minha mãozinha tava mais clara. Então, gente, então tá bom. Faz um Pix nesse número aí, deixa uma oferta pra gente, porque todo o valor que entra aí é direcionado pra cá, pro Necessário Podcast, pra manutenção e até pra melhorias aqui do que a gente pode fazer. Né? Lembrando que nós temos a nossa meta tá ativa ainda, nós queremos e precisamos chegar no ao vivo.
Às vezes nós recebemos inbox lá que a galera pede, mais episódio e tal, por que a gente episódio mais longo, né? E por que a gente não consegue fazer um episódio mais longo ou não, por enquanto, o nosso convidado, nós não conseguimos gravar 2 vezes por semana, por quê? Porque o editor, a pessoa que faz a edição, ele não é bem humorado. Ele é complicado, o cara assim, não é fácil pegar ele sempre, sabe? Às vezes ele demora 15 dias pra editar um programa, é brincadeira, porque é ele, tá? Mas é verdade, porque tem todo o trabalho de edição, mas a nossa meta é chegar no ao vivo. Então nos ajude a chegar no ao vivo, minha gente. Sabe como você pode fazer? Ofertando. E tem mais um jeito também. Como? Tem mais um jeito. Compartilhando, comentando, ativando as notificações, porque nós somos quantos lá no... Cara, só no TikTok já passamos de 100 mil inscritos. São mais de 23 milhões de acessos no TikTok, gente. Cadê esse povo do Cadê YouTube? O povo? Nossa meta era 50 mil inscritos, nós estamos chegando em 14 mil. Exato. Então, gente, precisamos de você aí no YouTube também. Certo, esses foram os nossos recadinhos. Quero deixar um abraço especial para a Jéssica, da Pedra Angular, que está aqui nos bastidores, que foi a responsável por trazer esse convidado. Eu falei antes e quero fazer menção aqui, a Jéssica foi responsável por parte da iluminação aqui no início do Necessário Podcast, esteve ofertando. Deus abençoe sua vida por isso. E o que... Sempre por onde ela passa, ela ilumina, né? É fantástica, né? Eita, tem e não trabalha na Copel, né? Não. Eu vou falar aqui rapidinho, então. Do nosso convidado, cara. Tô muito feliz, muito ansioso para falar com ele. Ele que teve toda a paciência aqui já no primeiro erro do programa. O nosso convidado é missionário, tá? Opa. E não esses missionários de gaveta, não, meu filho. Que missionário não vai para lugar nenhum. Só no... Você sabe que tem uns desses, tem, né? Missionário dentro das 4 paredes. Eu sou missionário. Pra onde você foi? Não saiu do bairro. Não fiz missão, não falei pra ninguém, mas eu sou missionário. Esse é missionário de verdade. Ele é profeta de Deus, meu filho. Deus trabalha na área profética. Isso Deus é verdade. Usa ele muito forte dentro dessa área profética. E eu quero falar com ele. Tô falando de nada mais, nada menos de quem, René? Jonathan Oliveira. Olha aí. Aqui, ó, meu filho. Vamos bater palma pra ele. Maravilha. Eita, Jonathan. Agora sim, lá, cara. Agora você chegou, meu queridão. Tamo junto. Tá feliz, meu filho? Tô feliz demais de estar aqui. Que honra, que alegria. Não tá irritado com todos os erros que aconteceram e o tempo que a gente perdeu aqui no começo? De jeito, maneira. Isso tudo aprendizado. Bora. Tamo junto. A gente brinca bastante, Jonathan, mas eu quero falar em nome do René, em nome do meu irmão que não tá aqui, que é uma honra receber você aqui. A gente fica muito feliz. Espero que você se sinta em casa, porque é assim que a gente tá te recebendo. Sim, com o coração aberto, né, René? Com certeza, exatamente. Para nós é um enorme prazer, né? Eu fico muito feliz. Quando nós nos conhecemos naquele tempo de mesa, né? Com a nossa amiga ali e, enfim, ouvindo um pouco da sua história, ouvindo o currículo, eu falei, não, na hora já mandei pra galera, falou, tem um cara aí, não é da cidade, a gente precisa gravar com ele porque o negócio é fera. Até porque nós estamos falando de quem? Nada mais, nada menos do nosso Jesus, aquele que tem toda a honra, né? Então, por isso que é sempre muito bom quando temos alguém na nossa cidade que faz um trabalho de missão, um profeta de Deus, então o microfone está aberto para você. Amém. Gente, primeiramente quero agradecer. Willy, obrigado. René, obrigado. Eu falo assim que hoje estou tendo essa oportunidade de estar com vocês hoje. Eu sei que é cumprimento de algo, né? Eu falo que Deus não faz nada por circunstâncias contrárias, faz tudo com propósito. Então a minha vinda para cá é uma vinda de cumprimento mesmo, não de promessa, mas de experiências com ele em ambientes. Estar aqui em Foz é um envio de Deus mesmo. Com certeza, a gente não acredita em coincidência, né? A gente acredita que Deus, todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam, e tenho certeza que todos aqui nessa sala amam ao Senhor. E eu quero começar, cara, do jeito que eu sempre falo com a galera. Da onde você veio? Como que você veio parar aqui? Se você é iguaçuense, como é que é a sua história? Que onde nave você veio? Que você caiu. Não podia perder essa oportunidade, Jonathan. Então, gente, sou de Varginha, sou de Minas Gerais. Sou da cidade do queijo, cidade do doce de leite, do café. Do ET Bilu. Varginha. Varginha, a grande cidade que apareceu esse trem lá, né? Eu era muito pequeno, nem sei de nada não, mas que marcou a minha cidade com isso. Né? Então, eu vim de lá e para mim
parado aqui foi uma história muito longa. Porque eu fui fazer uma escola de ministério em Balneário Camboriú e a gente tem uma semana de férias lá. E, por coincidência, que eu sei que é propósito, eu conheci o João, que é lá de Missal, que era um dos alunos, e a gente veio tirar férias na casa dele aqui em Missal. E a minha vinda para cá abriu portas aqui. E depois eu fui conhecendo os pastores, fui conhecendo os lugares e hoje eu estou aqui. Ô, Jonathan, Missal, para quem não conhece, é claro, né? Porque nós estamos falando de Foz do Iguaçu, ele falou Foz e Missal. Missal é uma cidade muito próxima aqui da nossa Foz do Iguaçu, né? Fica bem pertinho, acho que deve dar uns 40 quilômetros mais ou menos, se eu não estiver enganado. Por aí, 40, 50 quilômetros, né? Uma cidade onde a gente vai pescar, cara. Isso. É isso aí. A gente semanalmente. Agora não dá mais. Mas então, agora você está residindo em Foz? Não, eu tô aqui em missão. Aqui eu venho 2 vezes por ano, né? Eu faço parte de uma escola com os meus pastores daqui, que é o pastor Ivedson e o pastor Ivanir, que me acolheram com toda a honra, com toda a graça aqui da igreja Celeiro de Milagre Church. E através de uma pessoa conhecida nossa em comum, eu tive com eles esse encontro. E aqui eles têm uma escola de cura e libertação, que eles fazem a escola em maio e também em outubro. E são as 2 vezes que eu venho para cá. E nessas 2 vezes que eu venho para cá, eu prego uma mensagem a respeito de sementes. Então, vir para cá essas 2 vezes tem sido muito mais que propósito, tem sido mesmo uma semente profética mesmo. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso, né, cara? É muito interessante. Você vê como que Deus conecta, né? É muito interessante pensar nisso e ouvir o Jonathan falando que não existe coincidência, né, cara? Às vezes Deus, às vezes não, a maioria das vezes ele faz situações que geram o que tá no coração dele, a gente vê se desdobrando. Lá na frente a gente percebe, caramba, Deus já estava manipulando isso lá atrás para que eu vivesse esse momento. E isso é muito legal, nada é despercebido, né, dos olhos dele, né? E Jonathan, eu não posso começar a conversar contigo sem entrar nesse assunto já de como que você conheceu o Evangelho. Porque a sua vida, pelo jeito, ela gira em torno do Evangelho. Sim. Como que o Evangelho chegou em você? Se você já veio de um lar cristão, se você foi encontrado por Jesus no meio da caminhada, como que aconteceu isso na tua vida? Ô, William, essa pergunta me faz eu refletir de onde Deus me tirou e as minhas primeiras experiências, né? Foi muito novo, foi com 12 anos de idade. Né? Minha família sempre foi uma família culturalmente espiritual, né? Que é na igreja, só que nada firmado, né? E um belo dia eu tive uma experiência, um clique, assim. Fui participar de um culto e o ministro da noite fez um voto e eu senti no meu espírito. A minha avó já era evangélica, né? Minha avó já era batizada, minha avó já ia na igreja. E um dia eu senti no meu espírito, eu senti pro culto com ela. Sabe quando você tem a certeza e a convicção de uma ida no culto não é à toa? E o ministro fez aquele apelo de aceitar Jesus. Na hora que eu levantei a minha mão, eu não foi um levantar de mãos normal. Alguma coisa dentro de mim mudou. Eu lembro no episódio que eu comecei a chorar desesperadamente e eu fui marcado e na próxima semana já era o batismo. E eu não esperei 2 vezes, eu quis me entregar. E por respeito à minha mãe, a minha pessoa, você não quer esperar um pouco? Aí eu esperei um pouco e me batizei mais tarde. Mas a minha primeira experiência não foi no batismo, foi no levantar de mãos aceitando Jesus. Olha aí, né? Incrível, né, cara? Então começou novinho. Muito novo. E você começou novinho também? Eu comecei... Com Jesus? Eu comecei novinho, cara, mas assim, o Jonas falou algo aqui que me fez lembrar. Você falou da sua avó, né? E eu sou... eu falo eu, mas os irmãos família, e tal, família, nós somos frutos da oração da minha avó. Minha avó tinha uma particularidade assim bem singular, porque ela é uma analfabeta, mas que sabia ler a Bíblia. Então assim, quem se não Deus para poder fazer um grande milagre, né? Uma mulher de muita sabedoria, e ela orava muito pelo meu pai. Meu pai era o caçula dos filhos, e então ela orava muito pelo meu pai. Depois nós fomos vindo, né? E ela orava muito por nós. E lá na frente ela não chegou a ver, mas nós cremos, né, na eternidade, e a gente vai se encontrar um dia. Então eu digo por isso, que nós somos fruto da oração da minha avó. Isso é muito bacana. E eu comecei novo, eu tinha, acho que a caminhada devia ter uns
14 anos, mais ou menos, quando eu comecei a ir na igreja, também por uma história bem interessante, um chamado de Deus para a vida do meu pai. Eu estava junto e aí a gente conheceu Deus aí dessa forma. É por isso que fica a dica para você que nos assiste. Quem sabe você vê uma criança, vê um adolescente e fala, não é o momento, ou não se interessa de falar. Cara, Jesus, a palavra nunca volta vazia. Entrega a palavra, meu filho. Se você foi levado a uma situação ou não, faça a situação acontecer para você plantar uma semente na vida de alguém, porque quando essa semente floresce, ela muda destinos, ela não é sobre nós, é sobre todos. É sobre todos. E é interessante, nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre essa questão da palavra, da semente lançada, e não existe um local específico, né, para você falar, né? Ou seja, às vezes as pessoas, Jonathan, espera o momento para falar de Jesus apenas na igreja, né? Pregando a palavra. E não é. Eu estava compartilhando com um amigo aqui, em um local totalmente desapropriado para os homens, aos olhar dos homens. Vamos deixar isso bem claro, né? Mas falando da palavra de Deus, cara, isso é maravilhoso. E você teve plena convicção que o evangelho te encontrou naquele momento, quando você levantou a mão. Você foi impactado por essa presença aí. Fiquei. O choro incontrolável e algo me movendo a estar lá no altar e levantando as minhas mãos. Na hora que eu vi, eu já estava lá. Foi louco, olha, foi algo sobrenatural. E cara, e essa área profética na sua vida, ela nasceu nesse dia? Quando eu falo essa área profética, esses dons, ele instantaneamente começou com o encontro com Jesus? Ou foi algo que você foi buscando especificamente e Deus foi florescendo no teu coração? Como que nasceu essa área profética na tua vida? Eu fui detectando esses dons através realmente do encontro com Deus mesmo. Quando a gente é selado pelo Espírito, a gente é selado pelos dons espirituais também. E a minha primeira experiência foi eu entregar uma palavra dentro de um culto de jovens para alguém. Eu senti muito forte no meu espírito que aquele jovem estava estranho, estava totalmente angustiado. E uma voz, vai lá e fala para ele que ele está angustiado, que eu estou ouvindo e eu o ouço. E eu não pensei duas vezes, eu só obedeci. Foi louco na hora, porque até a tua mente, a tua alma compreender aquilo. Então, eu não esperei. Eu obedeci aquela voz interna, que é um testemunho interior mesmo, né? Eu entreguei a palavra, na que eu entreguei essa palavra, eu sei que eu fui ativado. Porque o jovem, ele caiu no chão chorando muito. Eu falei assim, só eu e Deus sabia o que eu estava sentindo. E eu pedi para Deus essa noite que Deus usasse a vida de uma pessoa, e Deus usou a sua vida. Desde esse fato, desse episódio, a minha vida nunca mais foi a mesma. Uma simples obediência a uma palavra. Assim, ó, é até interessante você falar isso até pra galera ali naquela câmera. Sim. Porque assim, talvez tenha alguém que tá assistindo a gente e ele fica meio confuso nessa questão. Cara, será que é Deus que falou comigo? Será que é o meu pensamento? E como que você identifica e como que você encoraja talvez alguém que tá nos assistindo mano, isso aí é Deus que tá falando, vai, cumpre e faz o que Deus tá falando. Como que você identifica isso? Então, isso a gente consegue identificar através de um versículo, né? Que ele sabe os nossos pensamentos. E a gente consegue identificar isso através que o pensamento que vem à tua mente nunca vai fazer você duvidar de algo que o próprio Deus falou ao seu respeito. Então, quando vem um tipo de pensamento na sua mente, no seu espírito, que te dá aquele impulso que foge da tua natureza humana, é o Espírito Santo. Porque há uma maneira de você detectar um dom, é você saber que aquilo que você recebe no Espírito se bate exatamente com a palavra e você vai te trazer paz e certeza. Então, para você poder ver mesmo, se foi o próprio Espírito Santo mesmo, que tudo aquilo que é liberado no reino do Espírito nunca vai fazer você duvidar de algo que o próprio Deus disse a teu respeito. Acho que é uma coisa muito mais forte que o natural. Você sabe exatamente que é Deus falando com você, né, Renê? É uma coisa... É difícil explicar isso. É difícil explicar. Eu confesso que é difícil viver também, porque por mais experiências que tenhamos, é muito difícil. Eu me lembro que de algumas vezes que Deus já me usou para ministrar na vida de alguém, para falar com alguém, o primeiro sentimento que gerou dentro de mim foi assim, eu quero saber antes o que é que eu tenho que falar. E é isso que não cria aquela coragem, sabe? Então, esse fato de você ter que ir até a pessoa e você não saber o que você vai falar, a coragem é meio
você fica ali, né, lutando para isso. Mas a partir do momento que a gente toma essa iniciativa, que você chega e começa a ministrar, cara, já não é mais você, meu irmão. Aí você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus tomou sua boca e você vai ministrar exatamente aquilo que ele quer, porque assim, ó, você falou uma frase uma vez que Deus usa o homem apesar do homem, né? Então é isso, né? Então Deus vai nos usar para falar com outras pessoas, né? Então é isso aí. A gente só tem que... Se você tiver uma vida reta, se você está buscando Deus, se você tem a sua comunhão com Cristo, meu irmão, se Deus está falando contigo, vai na fé que vai dar certo. E até eu não sei se é assim, Jonathan, contigo, mas quando Deus fala para você falar algo para alguém, você não tem paz. Você fica... Enquanto você não fala, você fica doente, pai. Você tem que falar. É assim que funciona ou não? William, agora você tocou em um assunto que eu amo. É quando a voz de Deus, ela treme por dentro, né? Eu tenho um sinal comigo. Eu sinto meu estômago. Olha. E é um sinal louco porque eu começo a ter náuseas. É como se eu murro no meu estômago. E vem com tanta certeza, se eu não obedecer, eu começo a ficar trêmulo. Na hora que eu vou ver, eu já estou com a pessoa, a palavra já está liberada. E é com tanta certeza e com tanta convicção disso, que na hora que a palavra vem, eu não tenho dúvida, porque foge da minha natureza, do meu entendimento. E Deus sempre vai fazer você obedecer a palavra que o entendimento humano não vai receber. Só o teu espírito sabe. Você sabe que um dia eu tive uma experiência assim. Eu estava me preparando para ir tocar num lugar, numa igreja em específico, com a banda naquela época. E eu tava tomando banho e eu senti forte, cara, no meu espírito, assim, cara, hoje, quando você for lá, você vai falar o seguinte, tem um cara, e é um cara, não é uma mina não, é um cara. Esse cara, ele tá com medo de fechar os olhos pra lavar o cabelo na hora que ele tá tomando banho. Ele sente medo, tem uma opressão, ele sente que tem alguém junto com ele dentro do banheiro. Eu falo, cara, mas... É muito específico, porque né? A minha mente podia estar pensando em outras coisas, menos numa pessoa que está com medo de fechar o olho pra... E, cara, eu fui tocar, a gente tinha setlist pra fazer o evento. Cara, eu toco a primeira música, toco a segunda, mas aquilo, se eu não falar, eu vou morrer, eu tenho que falar. E daí eu lembro que eu obedeci e falei, olha, tem um rapaz aqui. Eu falei, tem um rapaz aqui no meio aqui, que hoje foi tomar banho e tal. Aí o cara veio chorando lá na frente. Falou, cara, não consigo falar isso. Então, assim, quando Deus fala, quando Deus ministra nessa intensidade, quando o seu espírito está ligado nisso, é uma coisa inquestionável, né, Jonathan? Sim. É uma coisa que não tem como. Isso, assim, sobre ouvir a voz, você falou algumas vezes na sua oratória, sobre ouvir. Você ouve de uma forma física, exemplo, como Samuel ouviu lá quando ele era pequenininho, a ponto dele chegar lá no profeta, no Eli, e falar, ou você ouve interior mesmo, uma coisa no seu coração, uma voz no teu pensamento. Como que é essa voz? Então, eu sempre reconheço a voz de Deus sobre sentimento. Se eu não estou pensando nada e o sentimento vem, e hoje as pessoas têm um grave problema, é que elas não sabem discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz de alma, o que é a voz do próprio inimigo. A voz deles não combina. Então, para uma pessoa ter a dúvida de qual é a voz, porque está faltando relacionamento. Por isso que a Bíblia fala, né, que a verdadeira ovelha reconhece a voz do seu bom pastor. Então, raramente eu escuto voz. Eu escuto no meu espírito e na minha mente. Aí tem dois nomes, né? Suspeita profética e testemunho interior. Que é a maneira que eu recebo isso. Como que é suspeita profética? Suspeita profética é o impulso. Você sabe porque sabe. É uma certeza absoluta dentro de você. É a experiência que você teve. Como que você sabe que foi Deus que falou com você? Ele te falou que era um homem. Como ele vai revelar coisas tão pessoais, íntimas de alguém se você não conhece? Não é de você. Foge da tua natureza humana e foge do teu entendimento. E você só foi usado porque você obedeceu. Um dos fatos que as pessoas não querem ser usadas é o medo de errar. Eu não vou falar porque eu tenho medo de errar. Esse medo de errar, você bloqueia o Espírito Santo. Então, se você não libera a palavra, ele ia perder a resposta. Então, a tua obediência fez Deus liberar o poder. E o que é a profecia? Ela libera o coração de Deus e a mente de Deus. Então, quando você libera uma palavra, você deixa a pessoa constrangida em amor. Deus se importa tanto comigo, que até o simples detalhe de eu estar dentro do banheiro, tenho medo de fechar os olhos, então o que eu sinto, ele sente também. Isso é sobrenatural. O Jonathan falou uma coisa muito interessante, Inês, sobre você entender através de um relacionamento. E nesse final de semana mesmo, eu estava me aprontando
para sair, e Deus falou comigo sobre um versículo específico. Salmos 32, verso 8, diz assim, o salmista escreveu assim, né? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Farei isso com os meus olhos. E quando eu lembrei disso, cara, o Espírito falou pra mim, cara, o meu desejo sempre foi ter um relacionamento tão íntimo, cara, ao ponto de você conhecer o que eu quero só no meu olhar. E isso eu faço com a minha esposa, velho. Eu sei. Ela tem os olhinhos assim, ó. Eu sei. Às vezes eu conheço ela pelo jeito que ela me olha. E esse salmo, chega a me arrepiar, cara. Esse salmo, ele fala exatamente disso. O propósito de Deus sempre foi um relacionamento íntimo, ao ponto de você conseguir identificar o olhar, cara, a voz. Se você tem esse entendimento e busca esse tipo de relacionamento, é impossível quando Deus falar com você não saber que é Deus que tá falando. É verdade. É ou não é? É muito verdade. Você sabe que, Jonathan, eu tive uma experiência, falando também pra nossa amiga aqui, Jéssica, tive uma experiência muito... É que assim, na realidade, a experiência com Deus sempre é muito louca, né? Ela sempre sai fora do óbvio. Eu estava indo ao dentista e a hora que eu toquei a mão no perfume, Deus falou comigo, esse não, passa o outro. Aí eu, peguei. Porque era pra você me dar aquele outro lá que você sabe, que é o meu cheiro. Esse era pra passar esse mesmo. Verdade, cara. E aí o Espírito falou comigo que alguém ia pedir o nome do perfume. Aí eu passei o perfume e eu fui, tava indo no dentista, e na minha cabeça, quem que ia perguntar que perfume era aquele? A dentista, que na verdade era uma mulher, né? E na minha cabeça ficou, beleza. E eu saí de casa pensando, aí eu pensei, vou tirar uma foto, porque é um nome meio de Xanamanai lá. Eu não vou lembrar. Rapaz, a hora que eu sentei na cadeira da dentista, não aconteceu. E eu também esqueci. Eu estou saindo do consultório, a hora que eu entrei no elevador, uma pessoa entrou correndo e pediu para segurar. Até a porta bateu nele e tal. Quando eu estava saindo, ele falou assim, ô meu jovem, deixa eu te fazer uma pergunta, me desculpa e tal. Que perfume que você está usando? Rapaz do céu. Quando ele fez aquela pergunta, ali já não estava mais eu, no meio da rua, a gente... Aí eu falei com ele, expliquei, falei, não sei qual que é a sua fé, comecei a conversar com ele, foi um pouco leve, porque às vezes as pessoas se assustam, né? Falam assim, esse cara é meio bruxo e tal, não tem nada a ver. E aí nós acabamos conversando bastante ali, depois trocamos os números pelo WhatsApp, peguei o número dele e tal, e eu ministrei o que Deus tinha que ministrar, mas enfim. Cara, e Deus fala, bicho, sabe? Você vê... Na realidade, eu aprendi que Deus fala conosco o tempo todo. Muitas das vezes, nós que não estamos atentos para ouvir a voz de Deus. Essa que é a sacada. Sabe? É assim ou não é, Jonathan? Fala para nós. É isso. E umas coisas que você me falou aí que tá me tocando aqui muito. Você obedece a voz que você tem mais intimidade. Então, você vê, Deus falou com você de um perfume. Se você quisesse entender, você tinha perdido todo o encontro com uma pessoa que... Um perfume criou o encontro. Um perfume criou o encontro. Você tem noção que não foi só um perfume? Deus usou um perfume para você poder ser usado por Deus naquele momento. Então, Deus usa coisas inanimadas, Deus usa coisas improváveis para poder causar um encontro. Não era sobre você, é sobre Ele. Exato. Então, um perfume fez você ser usado para desatar Ele. Esse é o nosso Deus. Né? É muito louco. Agora que a gente entende um pouco dessa área profética, eu vou puxar um assunto aqui, porque assim, me corrija se eu tiver errado do que eu vou falar pra você. Só que se existe uma coisa que incomoda o inferno e que deixa o inferno louco e que deixa a capetada endemoniada, é o profético. Porque o profético mexe com coisas que não são naturais, mexem com coisas espirituais. Eu canso de falar isso para vocês aqui durante o programa. Só entende o profético e só está disposto a viver o profético quem não tem medo de viver coisas sobrenaturais. E eu toquei nesse assunto porque, assim, na nossa conversa inicial, antes de começar o programa, nós falamos do processo de libertação e de coisas obscuras que acontecem dentro desse meio de quem trabalha com profético. E você falou para mim que Deus te usa também nessa área de libertação
E eu sei que aconteceu algo que marcou a sua vida nessa área lá no encontro de jovens em Varginha. E eu queria que você falasse pra nós o que aconteceu, como é que foi, o que sucedeu nesse dia, meu filho. William, essa experiência me deu uma marcada boa, porque eu mexo com jovens já fazer muito tempo, né? Então, a gente sabe esses encontros que você marca com jovens de igreja, você sai do culto e você vai para casa de alguém para comer um lanche, para comer uma pizza, e foi o fato. E depois a gente foi orar, depois que a gente comeu a pizza, a gente foi fazer uma oração. Eu senti, gente, vamos reunir aqui e vamos orar? Na hora que eu falei isso, uma jovem começou, eu não quero orar. Já basta comida. A gente já acabou de sair de um culto. Que religiosidade é essa? A menina estava destransformada. Ali eu notei que tinha algo fora do que ela era. Todo mundo em volta falou assim, não, ela é assim mesmo. Não, mas 5 minutos atrás ela estava bem, tranquila, amável. Eu disse, não, ela está com algo a mais. A hora que a gente começou a orar, ela ficou possessa de demônio. E era um demônio escondido. Porque ela estava no culto com a gente estava lá, então, e ninguém conseguiu discernir. E a gente sabe, William, que libertação não é expulsar demônio. Libertação é você colocar a pessoa na posição que ela nunca deveria ter saído. Então, e o que aconteceu? Através dessa experiência, os jovens ficaram com muito medo. Qual que é o problema? Uma das coisas que o diabo usa é o medo. O medo autoriza ataque satânico. O medo, ele paralisa. O medo, ele faz você não colocar o teu potencial para fora, que Deus ele te colocou como uma arma. E o que houve? Os jovens ficaram com medo e eu fui para cima dela. E eu sou homem, William. Cuidado de colocar a mão. Chamei uma intercessora que estava ali comigo, uma amiga próxima. Só você segura ela para mim. William, na hora que eu coloquei a mão nela, ela ficou igual aquele demônio surdo e mudo. Morta, sem batimento, roxa. Todo mundo assim, ela morreu. A gente vai dar a notícia pro pai e a mãe dela como? E imediatamente veio uma voz, mentira, é demônio. E eu falei assim, demônio surdo e mudo, sai dela agora, eu já te vi. Assim que eu falei isso, ele tentou pegar na minha garganta e rasgar minha camisa. Ele começou a falar assim, estou aí há muito tempo. Ela me deu autoridade para isso. Eu engano ela todas as vezes. E você sabe que numa sessão de libertação, às vezes, por edificação, você tem que fazer umas perguntas. Claro que Jesus, quando foi expulsar os demônios, ele só perguntou qual é o teu nome? Legião. Então, às vezes, você sabendo o nome, todo demônio identificado, você tira o poder dele. Claro que o nome de Jesus tem mais poder do que todas as coisas. Só que ele nos deu arma, e demônio tem nome. Então, na hora que eu falei, demônio surdo, mudo e surdo, sai dela. Ele veio para fora na hora. E veio acompanhado de todos os outros. Porque demônio não anda sozinho, né? Então, através dessa experiência, gerou uma edificação entre os jovens. A gente sabe que hoje a gente generaliza. Não precisa você fazer entrevista, não é entrevista. Às vezes é necessário, a pessoa que está ali, ela tem que realmente saber o que está acontecendo. Então, você tem que discernir o ambiente e você tem que estar muito ligado no espírito. Então, na hora que eu chamei demônio surdo e mudo, vem para fora, além de vir para fora, falou onde que estava, como que ele entrou, e ele não ia sair. Então, eu só falei em nome de Jesus, sai. Isso gerou um temor nos jovens depois, um arrependimento. E aquela noite foi um avivamento, porque avivamento não é barulho, avivamento não é movimento, avivamento é arrependimento. É você mudar, é você voltar para a rota. E através dessa experiência, eu fui descobrir que todas as vezes que eu vejo um jovem com problema, isso me aciona. Aí depois dessa experiência do demônio, o Senhor me deu esse dom. O Senhor me deu esse ministério. Porque o ministério de Jesus, ele foi cura e libertação. Então Jesus, ele libertava os cativos. O ministério de Jesus, ele foi resumido em cura e libertação. E cura e libertação é a manifestação do reino. Então, depois que eu tive essa experiência, a minha vida teve um antes e um depois. Mudou a minha vida. Olha aí, uma das coisas muito interessantes que ele falou no meio de toda a história, que é muito interessante, a questão do avivamento. Cara, o que tem de gente, até que assiste a gente aqui, que confunde o que é avivamento. Cara, meu Deus, quando a gente tava tocando com WG, que hoje a gente não tá mais por um tempo, eu ouvia tanto, cara, tanta cidade, tanto estado que a gente passava. Olha, o Brasil está passando por um avivamento. Tá nada, mano.
que tá passando por avivamento. Avivamento, enquanto você tá saindo na rua, tem 5 bar ali na rua, com gente se prostituindo, gente abusando dos outros, outro assassinando o outro na rua. Cadê o avivamento? Certa vez o Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores que já existiu na face da Terra, ele relacionou o avivamento como uma grande enchente, avalanche. Por quê? Porque o avivamento, por onde ele passa, ele muda tudo de lugar, meu filho. O cara que era bêbado, ele não é bêbado mais. O cara que era assassino, ele deixa de assassinar. O cara que tinha... Se o avivamento não estiver intimamente ligado com mudança de vida, mudança de rota, arrependimento, como diz o Jonathan, não é avivamento. É oba-oba, é barulho. E pronto, acabou. E eu já fico com raiva, já meto o pé nessa mesa aqui. Zé Fininho, vou segurar a mesa aqui. É verdade, avivamento é o arrependimento. Você falou uma coisa muito pontual. É isso aí. E em Brasília também aconteceu algo meio que parecido com isso? Aconteceu. Lá em Brasília, eu tive que lidar com coisas que eu sabia que existia, mas quando você está fora de um ambiente é uma coisa, quando você entra dentro do ambiente é outra. E Deus nunca vai te permitir você entrar num ambiente que Ele mesmo não te mande. Então, o ambiente fala sobre território fala sobre governo. Eu estive em Brasília, na Câmara Legislativa, e eu fui chamado para dar uma palavra. Lá tem os senadores, os pastores, que são assessores dos deputados distritais, e o pastor me chamou para mim poder dar uma palavra. E eu fui, eu aceitei esse convite, que eu já estava lá. Aí lá você não pode entrar de qualquer maneira, William, lá em Brasília eu tive a maior manifestação do reino na minha vida. Lá, quando você coloca os seus pés lá, o reino é ordem, o reino é decência, o reino é autoridade. Então, na hora que eu fui dar a palavra, o culto é às 10, e eu dei uma palavra, eu nem sei de quantos minutos. A hora que eu entrei dentro de Brasília, eu tive a experiência de enxergar rostos, dragão, serpente, cabrito. Eu entrei dentro da câmara, eu fui enxergando um na porta com um rosto transfigurado de cabrito, outro de cobra e outro de dragão. Aí eu falei, o que você viu? Aí eu disse a ele, o que é isso? Eu fui sentindo alguma coisa tentando minar minha força, roubar, como se fosse um espírito de vampirismo. Parece que sugou toda a minha energia. E depois dessa experiência, a gente fez uma oração depois. E na hora que eu tive a oportunidade para mim poder ir no lugar onde faz as leis, sabe? E lá eu tive a maior experiência em relação à intercessão, gente. Então, quando você vai num ambiente profético, não perde a oportunidade, não, porque ambientes proféticos te liberam decretos e sentenças. Canções viram decretos, palavras viram decretos e habilidades viram sentenças. Então, na hora que eu entrei dentro desse ambiente, estava tendo uma reunião lá, ordinária, que era a reunião de todos os senadores. E eu tive a oportunidade de fazer uma oração intercessória e ver uma voz ecoar no meu espírito assim, não perca a oportunidade de liberar uma palavra de profeta aqui sobre aonde é o lugar que mata as famílias. Só levantei minha mão, William. William, na hora que eu levantei minha mão, eu senti a serpente. Ela levantou. Eu senti atrás de mim assim, um medo, um negócio estranho. Eu falei, em nome de Jesus. A hora que eu falei em nome de Jesus, eu senti como se fosse algo se dissipando na minha frente. E eu fui cheio do Espírito Santo ali. Então, eu entrei dentro de um ambiente de libertação, porque tem muita diferença, né? Entre você falar de algo, você está dentro de um ambiente que libera algo a você. Então, através dessa experiência de Brasília, mudou a minha vida e mudou até a maneira como eu enxergo a libertação hoje. Como você entra dentro de um ambiente. E outra coisa, você nunca pode entrar dentro de um ambiente que Deus não te autoriza. Você nunca pode entrar dentro de um ambiente que Deus não te respalda. Quem te manda, te respalda. Então, eu fiquei respaldado porque eu fui debaixo de uma palavra. Eu não me movo sem uma palavra. Então, se eu tenho uma palavra, eu tenho todo o recurso que eu preciso para prevalecer sobre o ambiente que Deus me coloca. Olha aí. E tem tanta gente, Renê, que se mete com coisa aí e não está preparado para mexer. Vai mexer para ver. Fica metendo a mão no vespeiro. Mas, Jonathan, eu quero fazer uma pergunta, voltando um pouquinho ao assunto da menina lá, que chegou uma pergunta aqui para nós, eu preciso passar para frente, né? Qual foi a legalidade? Por onde esse demônio do surdo e mudo, qual foi a legalidade dada? Então, depois eu sentei com ela, porque a gente tem que fazer um mapeamento espiritual, gente. Você nunca pode expulsar um demônio sem você ver a causa disso, né? Então, o demônio, ele entra por causas, ele entra por legalidades, ele entra por brechas. E eu fui sentar com ela. Por que entrou? Ela me falou, falta de perdão, mágoa, ressentimento e pecado sexual. Olha aí. Que foi o pior. Pecado sexual foi o pior.
E depois ela me confessou que ela estava praticando certas coisas e estava com muito medo. O que ela ia se tornar? Porque já sentiu alguma coisa, tipo, que tomando o corpo dela, mas nunca ninguém teve a experiência de tirar o que estava nela. Então, na hora que eu sentei, uma das lições da libertação é você sentar e o sinal é: escute a pessoa. Ouve a pessoa, ouça todas as verdades, ouça todos os detalhes da vida. Você pode pegar todo o mapeamento sobre a vida que a pessoa está levando e do que você escuta de experiência da pessoa já é um sinal da onde o demônio entrou. Se ele entrou, ele tem que sair. A mesma porta que ele entra, ele tem que sair. Você falou uma coisa agora, tocou num assunto sobre a sexualidade, né? Uhum. Diz que você já havia falado pra gente que trabalha também bastante com jovens nessa área, solucionando problemas. Antes da gente falar especificamente disso, eu queria te fazer uma pergunta pontual. A sexualidade hoje dos jovens, e em geral, não é só jovem, né? A sexualidade hoje, ela tem se tornado um problema. Por quê? Porque a cada século que passa, a cada década que passa, essa questão da sexualidade fica mais aflorada e mais libertina. Não tem uma liberdade, tem uma libertinagem sobre que é bem diferente na nação. Você considera que a sexualidade hoje, no cristão, no meio cristão, tem sido um problema que tem sido omitido pelas igrejas? A galera não fala quando deveria falar, mais incisivo? Ou é uma coisa que está caminhando para melhorar? Polêmica. Que pergunta. Eu vou responder a sua primeira, né? A gente nunca vai entrar no assunto que a gente não tem autoridade para falar. Então, quem não tem o que doar, quem não tem o que dar, sempre vai criticar ou sempre vai falar que tem algo a mais, ou então isso não existe. Então, esse negócio de sexualidade hoje, o que os viés da libertação sobre a sexualidade como a pessoa foi criada, o ambiente que ela foi criada. Então, assim, para uma libertação, ainda mais a sexualidade está muito sobre o lugar que ela vive. Como ela foi gerada. Então, é a concepção de alguém, a gestação e o nascimento. Então, hoje as pessoas falam que é uma coisa sobre aquilo que escutou, ou impuseram sobre ela, ou uma experiência ruim que ela teve do passado, que não teve ninguém perto para poder dar um conselho, ou escutar, porque hoje tem muita lição de moral, mas tem pouco conselho. Então, assim, tem muito conselho, muita lição de moral, mas sem direcionamento. Então, o que eu mais escuto dos jovens hoje ninguém me entende, ninguém me compreende, eu não sou assim, eu não quero ser assim, eu tento lutar, mas eu não consigo. Eu fico uma semana limpo e caio na próxima semana. Então, a libertação não é expulsar demônio, gente. A libertação é você destruir a casa pelo qual ele habita. Então, a gente que tira o demônio, mas 99% é confissão de pecado, 1% é a libertação que expulsa o demônio. Então, libertação não é expulsar demônio. Libertação é confessar. Eu cometi tal pecado. Então, por esse pecado, entrou um demônio na minha vida. E a sexualidade, a gente sabe, nada mais é do que roubar a identidade de alguém que já sabe pelo qual foi criado, pelo qual foi nascido. Então, a sexualidade hoje deturpada dos jovens está muito ligado a respeito que quer ser a todo custo algo. Então, uma coisa que eu tenho lidado muito, a rejeição. Eu fui rejeitado e por isso eu me afirmo na bebida, eu me afirmo no sexo, eu me afirmo nas compras, e eu me afirmo em mesas erradas. Então, hoje a rejeição tem virado o mal do século, de verdade. Porque abrange outros tipos de pecado, né? Que é a libertinagem também. De eu querer ser, a todo custo, algo que eu não sou. Para provar para os outros que eu tenho algo. E a segunda pergunta seria aquela que eu fiz. Isso é um tabu ainda? Ou a igreja já tem se preparado e está... Como que está isso aí? Então, a igreja só foi se preparando pelos escândalos que foi acontecendo, né? Então, esses padrões, esses tabus, foi quebrado dentro da própria igreja. Porque o que a igreja nunca foi resposta, o mundo foi. Então, o que a igreja nunca sentou para explicar, o mundo foi. Então, hoje eu vejo os pastores preparados, capacitados, só que a capacitação veio não foi de livre, espontânea vontade, foi por causa dos escândalos. Então, generalizava. Vai para a palavra. Ora, quando você escuta um jovem, ele vai te contar uma experiência. Eu tenho isso, eu sinto isso. O que você me fala? Ou fala que é pouca vergonha, ou fala que não existe, porque tudo que você não tem autoridade para ensinar, você critica ou você não é resposta. Então, hoje eu vejo Deus levantando uma geração de pastores preparados no Espírito e com sabedoria divina. Fora de teologia, vamos entrar para a humanidade, vamos descer o coração dos jovens mesmo. Vamos subir do nível de ser mais humano um pouco, de escutar. Então, esse tabu está sendo quebrado porque houve uma transferência de responsabilidade. Então,
os líderes que não souberam se posicionar nessa época, houve uma transferência, um manto que houve uma transferência de manto mesmo. Então, hoje eu vejo que não existe mais tabu, mas ainda existe poucas igrejas que têm ensinamento de cura e libertação. Por quê? Porque não existe um ensinamento só teólogo a respeito do que é cura e libertação. Você tem que descer o nível da humanidade do coração de alguém. Na verdade, cara, isso é muito pontual e é muito legal falar no programa aqui, porque é aquela velha história que a gente já vem levantando a bandeira. Você que acompanha no Necessário há tempo, você já ouviu a gente falar muitas vezes sobre isso. Espiritualizar coisas que não são espirituais. Isso aí. E naturalizar coisas que são espirituais. Enquanto você não entender que existem coisas que são naturais e coisas que são espirituais, vai ficar essa salada e vai ficar essa bagunça. Porque dentro da fala dele é uma coisa muito importante. Cara, existem coisas que é humano. Você tem que tratar como humano. Existem problemas psicológicos. Existem problemas que você tem que mandar para um profissional, que você tem que sentar, que tem que conversar. E não é espiritual. E existem coisas que não são naturais, que são espirituais. Ótimo. Se não houver essa troca, Renê, não tem como. E essa organização, né? Não tem como. Jonathan, dentro desse assunto, né, desses escândalos que vieram à tona, né, você relaciona que esses escândalos em massa, tá, que vieram à tona ao longo dos anos, isso está relacionado à mídia, que hoje nós temos condições de propagar uma informação com muito mais velocidade, ou isso pode-se dizer que lá atrás isso não acontecia? Então, antigamente a gente não tinha tantas ferramentas de libertação, só que a gente tinha algo, a confissão. Então, assim, hoje a gente tem massa de manobra, que é a internet. Então, você escuta tudo o que você quiser e você tem que ter vários compartimentos no teu estômago para receber todo tipo de alimento. Então, sobre isso que você me disse hoje, uma das coisas que os jovens não confessam pecado é porque houve quebra de confiança com a própria liderança. Então, os jovens vão lá, conta algo para o líder, o líder conta para todo mundo. E isso que você falou é algo sério. Então, quando você vai lidar com o jovem, você tem que detectar: é físico? É espiritual? É emocional? Porque você quer você quer tirar um demônio, mas você tem que fazer a pessoa liberar perdão. Então, é mais fácil espiritualizar do que eu ter a responsabilidade de assumir as minhas pendências emocionais. Então, é mais fácil tirar um demônio, porque um demônio ele sai em nome de Jesus. Só que para confrontar pecado, tem que ter o quê? Mesa, relacionamento, intimidade. Você tem que me dar total legalidade para entrar na tua alma, na tua intimidade, e eu escutar de você coisas. Então, hoje é uma quebra de aliança. Hoje os jovens não conseguem ir com fé em líderes hoje. Eu contei isso, ou ele me criticou, ou ele me tirou, ou ele me agrediu emocionalmente, ou então não me ajudou em nada. Claro que a gente também não vai pegar a responsabilidade de tudo já, porque cada um responde por si. E às vezes é melhor você expulsar um demônio do que você parar de pecar. Para de pecar que o demônio não volta mais. Então isso, a gente sabe, para cada tipo de pecado é uma manifestação de demônio específica. Então hoje, esse igual você diz, hoje está mais fácil. Por quê? Mais fácil as informações, mas mais difícil a confiança. Então a gente houve um nível, né? O nível de tecnologia aumentou, mas o nível de mesa abaixou. Então isso é muito sério. Eu já tenho uma opinião forte e formada. Eu já até compartilhei com vocês sobre isso. Eu eu afirmo, opinião minha, e com todo respeito, se você discorda, eu não tô nem aí. Mas assim, é a minha opinião. Mas assim, eu acredito que o avanço da tecnologia só revelou o que estava em oculto. Sempre existiu sem vergonhice, sempre existiu pastor picareta, cara que manipula as pessoas. Existem homens de Deus, sim. Existem mulheres de Deus, existem igrejas sérias, existe trabalho sério. Mas esses picaretas sempre existiu. E a diferença daquele tempo para hoje, às vezes a gente escuta um pastor falando: não, isso está acontecendo porque é o fim dos tempos. Não é nada. Isso só está sendo revelado por causa que hoje a gente tem informação, cara. Hoje tem um cara que foi lá e gravou. Ele gravou. Né? Antigamente você não tinha... quer dizer, quem que tinha uma câmera para gravar alguma coisa? Hoje, quem não tem um celular para gravar alguma coisa? Sem contar... tá cada vez mais difícil. Você anda pelas ruas, né? Câmera para tudo quanto é lado. Então, assim, só não enxerga quem não quer. Mas isso que você falou, Jonathan, realmente é muito pontual. A pessoa, então... Essa quebra de confiança, isso tem feito com que os jovens especificamente tenham se esfriado, então, né, nesse sentido de confessar o pecado
pela falta de confiança? A falta de confiança está em você quebrar a intimidade de alguém. Mas assim, dentro do seu trabalho, existe uma resistência em confessar de repente, por um trauma já vivido dessa pessoa? Ótimo, Renê, você tentaram nisso. Então, assim, hoje a dificuldade dos jovens para confessar uma intimidade ou um pecado está totalmente em quê? Está totalmente que ele não confia em mais ninguém. Que ele já confiou, a confiança foi quebrada e agora ele tem dificuldade, ele quer ser liberto, ele quer ser sarado, ele quer ser curado, mas ele fica o quê? Eu não quero repetir mais esse trauma, eu não quero repetir mais a minha realidade. Por quê? Eu tentei confessar e chamar para a mesa. E eu fui chamado para onde? Para o julgamento, para o dedo sobre a minha vida e sem me dar um tipo de conselho de cura. Então, eu lido com jovens quase todos os momentos. E uma das coisas que mais os jovens me falam, eu prefiro ficar com o meu pecado escondido dentro de mim do que eu abrir a minha boca e eu confessar. Porque na hora que eu abro a minha boca, a gente sabe que hoje, para confessar, você tem que desnudar. Você fica nu. E para confessar, você precisa de quê? Você precisa acessar o coração do jovem. Como você acessa um coração de um jovem? Você não lida com as questões já direto. Primeiro você ganha um coração. Depois você tem a mão dele. Então, primeiro você ganha o coração do jovem. Ali está a mesa. Onde que estabelece a mesa? Dentro do coração. Então, foi quebrado essa confiança. E agora, tá, Renê, eu posso te confirmar isso. Os jovens, por experiências espirituais malignas, estão confessando. Então, sabe o que é pior? Eu confessar por pressão. Eu confessar porque o demônio veio dentro do meu quarto e me tocou. Então, o pior eu confessar por pressão não gera mudança. Agora, quando eu confesso porque eu tenho medo de perder a presença, isso sim muda a minha vida. Aí. É um gatilho, é uma chave a ser girada. Eu preciso correr, infelizmente. A gente já está chegando no final. Mas tem uma pergunta específica que eu quero fazer para você, que eu até deixei anotado aqui, sobre sonhos proféticos. Já que a gente está falando de problemas sexuais, existem pessoas que são violentadas em sonho. Existem pessoas que passam problemas sexuais em sonhos. E isso é uma coisa seríssima. A gente já falou algumas vezes aqui no programa. Como que você enxerga o sonho? O sonho, ele é uma coisa psicológica, uma coisa de... comi uma feijoada, deitei e sonhei que o Chaves estava em cima da minha casa fumando um cigarro. Não, aquele sonho de barriga cheia. Ou você acredita que o sonho, ele é intimamente ligado com o profético? Como que você enxerga o sonho? E daí, no gatilho dessa pergunta, esse problema sexual. Eu conheço pessoas que sempre relatam, que falam, cara, eu tenho esse problema. Eu, pelo menos uma vez, 2 vezes na semana, eu sonho. E aí, como é que é? Então, o sonho é a parte ininterrupta da voz de Deus. Eu vou te dar aqui um exemplo. Deus, quando ele revelou para José o sonho de governador dele, foi através de um sonho. Que os feixes se dobravam diante dele. E Daniel, quando o rei teve um sonho, chama Daniel porque ele é interpretador de sonho. Então, o sonho é a parte ininterrupta da voz de Deus. O sonho não tem divisão, ele não tem confusão. Então, um sonho, se Deus não conseguir falar com você por voz, usando circunstâncias, ele vai usar o sonho. E o sonho pode ser manipulado, porque o sonho é de acordo com a fonte. Então, é igual esses jovens que têm muita experiência, que estão tendo intimidade no sonho. A gente sabe que tem demônios específicos para isso, que são os íncubos, os súcubos e a dama da noite e o marido da noite. Essa eu não conheço. Marido da noite e dama da noite. Então, assim, eles contam todos os detalhes como é a noite deles. Então, tem meninas que acordam com arranhões, tem jovens que acordam com chupão no pescoço, né? E várias outras coisas que, se eu for falar aqui, você vai assustar. Caramba, eu conheci a dama de vermelho, mas... E aonde que os sonhos entram? Gente, os sonhos, você tem que prestar atenção como é o sonho. Então, o sonho é a maior manifestação do cuidado de Deus. Então, uma das coisas que eu preciso dizer isso aqui para jovem que está até me escutando aí. Eu tô pegando muito jovem que sonha que está tendo intimidade com a ex e está casado e tem outro relacionamento. Então, quando você sonha com ex, significa que a pessoa não aceitou o término ou você não fez uma oração de desligamento de alma. Ou então, tem um objeto da pessoa dentro da sua casa que há uma ligação com o espírito de pombagira, porque você fica ligado à pessoa espiritualmente falando. Então, eu pego o jovem que sonha que está tendo intimidade com a namorada. Mas há anos que não tem isso.
Isso acaba atrapalhando a vida da pessoa casada com outra pessoa. Aí eu pergunto, você tem algum presente? Você desligou? Ou então a gente vai ter que ligar palavras contrárias que liberaram sobre você, porque tem meninas que não aceitam término. Então, às vezes, você sonha que você está tendo intimidade com a do ex. E sonhar com ex significa que teu passado não foi resolvido no mundo do espírito. Você termina na terra, mas no mundo espiritual você está pendente. Só que então não existe sonho... Você não acredita que existe sonho de barriga cheia, aquele sonho? Existe sonho, sim. Como eu sei que um sonho é de Deus? Quando ele fica dentro de mim, o que você sente no sonho? Medo? Ansiedade? Igual tem jovens que ficam sonhando que está com morte, que está sonhando com caixão. Sonhou com caixão, gente, é um auto-ataque espiritual sobre a sua vida. Primeiro é na parte espiritual que está sendo formado coisas sobre você, contra você, até manifestar no plano físico. Então, os sonhos nada mais é do que a manifestação da soberania de Deus. E no sonho não tem o quê? Distração. É onde Deus pode falar com você sem distração nenhuma. Como eu sei que um sonho é de Deus? Quando te marca, os sonhos é o DNA de Deus dentro do homem. Quando José sonhou, deixou o DNA dentro dele. E o sonho de Daniel... Tem tipo de sonho, né? Não sei se vocês sabem. Sonho de alerta, sonho de revelação e sonho de governo. Sonho de governo é para futuro. Como que é um sonho de alerta? O sonho de alerta é quando você sonha com cobra. Olha aí. Aí as pessoas pensam que sonhar com cobra é o quê? É traição. Não. Sonhar com cobra é ataque espiritual sobre a sua vida. Às vezes você sonha com cobra no quintal, cobra dentro de casa, cobra dentro do quarto, cobra te olhando enroscada dentro de um caminho. Significa que o diabo está armando contra você no caminho. Já vi jovem sonhar com cobra mordendo a mão. Sonhou com cobra mordendo a tua mão, sonhar que você está sendo atacado na tua vida financeira e profissional. E no pé? Como... A cobra mordeu o pé. Eu conheço, eu perguntei porque eu soube esses dias. É só você saber, pé na Bíblia é direção e caminho. Sonhou com cobra mordendo o teu pé significa que ela está infiltrada em alguma decisão, em alguma escolha no caminho que você está entrando. Ou que você já está fazendo algo errado. Olha aí. Tá, fica a dica pra você. Segundo sonho de governo. O que seria um sonho de governo? O sonho de governo é quando você sonha que está com artistas, quando você sonha que está com pessoas famosas, sonhos com aeroportos, sonhos com colheita, com um lugar bem verde, um lugar com pessoas que você não conhece. Você está rodeado de pessoas num sonho que você não conhece. Deus falando que vai conectar você com pessoas diferentes. Sonho de governo é você sonhar que está dentro de um carro novo. Sonho de governo é você sonhar que você está em outro país, que você está negociando em alguma mesa. Esses são sonhos de governo, que foi o sonho que José teve, né? Deus mostrando para ele aonde vai levar. O sonho de governo sempre vai apontar para o teu futuro. E o sonho de governo ele nunca vai estar de acordo com o seu cenário. Qual que é o nosso problema? Você sonha. Outra coisa, é uma dica. Teve o sonho, anota o dia, anota o que você sentiu e anota todo o sonho. Porque se você... O sonho é a manifestação de uma direção de Deus. Dentro do sonho tem uma direção. Se você não orar sobre o sonho que você está orando, alguma coisa está sendo formada sobre a tua vida naquele momento pode ser perdido porque você não orou. A oração, ela cobre o projeto. A oração, ela cobre o sonho. A oração, ela cobre todo um futuro. Então, uma pessoa que costuma rotineiramente sonhar coisas proféticas, terminou de sonhar, ora, repreende... Vai depender muito do que você sonha, né? Sonhar com cobra, sonhar com rato... sonhar com fezes... Sonhar com fezes, com sujeira. Sonhar com fezes, você arrebentou. Sonhar com fezes, problema grave na vida emocional. Emocional, olha aí. Emocional, depressão, ansiedade, medo, insegurança, problemas da alma. Olha aí, né? Terrível negócio, né? E qual que era o terceiro? Era governo, alerta e o outro? E sonho de direção. Como que é o sonho de direção? O sonho de direção é quando você está sonhando que você está com um carro. Que o carro quebra, é que você está caminhando, aí você tem que prestar atenção no cenário, tá? A árvore de um lado, se está seco, o que você sentiu, se tem água. Se no meio do caminho, tem pessoas que sonham que não conseguiu chegar do outro lado, enchente pegou ele no meio do caminho, alguma coisa atrapalhou ele de chegar do outro lado. E todo sonho de direção. Sonho de direção. Se no sonho, vai determinar o que você sentiu. No sonho, o que tinha no sonho. Pessoas, se você caiu, tem pessoas que sonham que tá caminhando, de uma hora para outra cai. De uma hora para outra é raptado. De uma hora para outra vem um bicho e pega a pessoa e leva. Claro que tem sonho também de ponta cabeça, porque você comeu muito.
Só que tem sonhos... outra coisa. Quando você sonha que tem uma ave no sonho, sonhou no caminho, no sonho, tá? Você sonha que tá no caminho. E tem alguma ave, ataque espiritual na mente. Sonhou com ave, ataque espiritual na mente. Ainda mais quando ela te visita no sonho. Alguma coisa te interrompe você de chegar do outro lado. Você sabe que ele tá falando de sonho? Eu, quando eu era garoto, eu sonhava muito, não sei se isso era, sei lá. Mas eu tinha sonhos assim que eles se repetiam, sabe? Ele tinha continuidade, sabe? Eu tenho muito isso, cara. Você tem? E é massa, que às vezes eu sonho e eu já sei o que eu tenho que fazer. Parece que é uma continuação do sonho. Mas isso também, assim, é algo que foi bom você se tocar. Sonho repetido significa que você não obedeceu a direção. Ih, rapaz, isso aí. Aí, viu? Tem um aí que eu não que faz anos que eu não... Se você tá sonhando várias vezes a mesma coisa, significa sonhar o sonho 3 vezes. É Deus te sinalizando, me obedece. E sonhar caindo? Sonhar caindo significa que alguma coisa você vai perder fora do teu alcance. E sonhar voando, que é o clássico? Sonhar voando é o clássico, esse aí é maravilhoso. É Deus te preparando você para as grandes conquistas e vitórias que está por vir. Rapaz, eu sonhei esses dias, esse tempo, sei lá, acho que tá com um mês que eu tava... coisa boa o tal de sonhar voando, né? Dá um medo, mas dá uma sensação gostosa. Depois eu senti até o vento batendo assim no rosto, cara. Você tá de brincadeira, sonhar voando é bom. Cara, a gente vai ter que trazer o Jonathan em outra oportunidade pra gente falar só de sonhos. Se você aceitar voltar, aí o que eu vou fazer? Vou abrir uma caixinha de perguntas pra você enviar o teu sonho. E ele vai falar pra você o que significa esse sonho. Tem como a gente fazer, Jonathan? Bora sim. Cara, infelizmente a gente chegou, bateu. Última perguntinha, então. Última perguntinha. Sonhar com casa. Acabou de chegar essa pergunta aqui. Sério? Sonhar com casa. Sonhar com casa vai depender. Se no sonho a casa estiver suja, estragada, maldição hereditária que não foi quebrada. Porque casa fala exatamente de heranças. Sonhou com casa é herança. Sonhou com casa grande. Sonhou com casa limpa. Sonhou com casa de vidro. Deus te mostrando que você está a ponto de entrar num caminho de recompensa e restituição. Olha aí. Tem muito sonho. Você começar com o lance do sonho. De sonho aqui, meu filho. Então, meu Deus. Vamos abrir a caixinha dessa vez de novo? Vamos abrir a caixinha pra galera fazer a pergunta? Sim. Então tá vamos marcar ali, com o Jonathan dele voltar e falar de sonhos. Pode falar, meu querido. E eu não posso já te falar, é que no sonho muda, tá? Os detalhes mudam no sonho. Casa tava linda, de uma hora pra outra a casa é destruída. Quebra a porta, quebra a janela, aí é outra manifestação. É alguma coisa impedindo você de acessar algo que Deus te deu dentro de uma promessa. Pegou essa, meu filho? Já tá grampeado aqui. Gente, infelizmente eu tenho que terminar esse episódio. Foi um prazer, Jonathan, receber você. Acredito que Deus ele cruzou o caminho aí pra gente se encontrar algumas vezes, né? Verdade. Gravar mais programas. Espero que você tenha gostado. Gostei muito. E fica as suas palavras finais pra aquela câmera ali, meu filho. Pode falar. Sim, eu quero agradecer aqui o Renê, o William. Obrigado. Que honra, que oportunidade de estar aqui. Você que tá me escutando, são tempos de retorno, são tempos de voltar. É tempo de você não sair da posição que Deus te colocou. A única maneira de você viver projeto e promessa de Deus é a obediência. A obediência te autoriza a viver milagres maiores. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. É isso aí, meu filho. Que com maravilha. Muita classe, com muita espiritualidade. Foi o nosso episódio número 70. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de ativar as notificações e deixar seu recadinho. Por quê, René? É necessário. É necessário, meu filho. Tamo junto. 1, 2, 3.